Muito bom dia para todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Debate do nosso Comitê de Concorrência do IBRAC, dando sequência às nossas muito interessantes e divertidas conversas com as autoridades concorrenciais, convidados nessa sequência que a gente tem feito esse ano no Comitê de Concorrência do IBRAC, hoje com a ilustre presença da Ana Luísa Mahon. Ana, muito obrigado pela sua participação nessa conversa de hoje. Estamos muito contentes e honrados aqui com a sua presença, que será na conversa que será conduzida pelos meus amigos Renata e Márcio. Então, bom dia para vocês também. Uma rápida apresentação sobre a Ana, antes de passar a bola para a Renata e para o Márcio. A Ana, como já é conhecida, tenho certeza, de todos aqui, mas acho que é sempre útil relembrar rapidamente a trajetória e o currículo, até porque também temos cada vez mais acompanhando essas conversas e todos os eventos do IBRAC, pessoas novas que têm se juntado aí à nossa comunidade antitruste. Ana, ela é chefe de gabinete da Superintendência Geral do CAD desde 2021, ex-chefe de gabinete da presidência do CAD de 17 a 21, advogada desde 2013 e servidora pública da Secretaria de Justiça do Distrito Federal desde 2018. Ela é mestranda em Administração Pública pela Universidade de Brasília, especialista em Defesa da Concorrência e Direito Econômico pela FGV, e graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Ana, como eu disse, uma alegria tê-la conosco para essa conversa. Em nome do IBRAC, eu agradeço e dou novamente boas-vindas a todos. Renata, Márcio. Obrigada, Ricardo. Bom dia, Ana. A gente está super animado aqui com a conversa. Acho que vai ser bem interessante escutar. Márcio, vai me complementando, mas acho que a gente podia pegar o gancho aí da apresentação que o Ricardo fez do seu currículo. Se você pudesse contar um pouco da sua trajetória aí dentro do SBDC. A gente viu que você tem uma experiência interessante, você ficou no gabinete aí da presidência, então uma função ligada ao tribunal, agora você está como chefe de gabinete na superintendência, então com atribuições diferentes. A gente queria escutar um pouco da sua experiência. Bom, obrigada. Acho que primeiro eu agradeço o convite do IBRAC, assim, uma satisfação para mim estar aqui com vocês. Acho que o IBRAC sempre foi um parceiro institucional relevante, né, para essa missão que a gente tem aqui no CAD, entre CAD e sociedade, entre os servidores e os advogados que atuam na área concorrencial, né, e além de ter várias iniciativas como esse Café com Debate, que eu particularmente acompanho, o IBRACast, o Seminário Internacional, eventos conjuntos que nós fizemos algumas vezes, né, dentre outras iniciativas e contribuições relevantes. Então, agradeço o convite do Dr. Guilherme Ribas, ao Dr. Ricardo Botelho, né, diretor e presidente e vice-presidente do Comitê de Concorrência do IBRAC, a doutora Renata, né, coordenadora de atos de concentração, ao Dr. Márcio, e também não poderia deixar de mencionar o Dr. Caminati, né, que coordenou e planejou esse evento, né, ele está com um grande projeto hoje, né, que é o filho, o Otávio, né, eu sei bem como esse projeto é especial, né, meu filho Theo também, é um amor imenso, então desejo felicidades, muita saúde para o Otávio, e a Dora, não poderia também deixar de mencioná-la, Dora. A Dora é super importante para a organização dos eventos, entra em contato conosco, então muito obrigada. Bom, vamos lá para o meu histórico profissional, doutora Renata, doutor Márcio, doutor Ricardo. Acho que falar da minha experiência é falar de dois momentos, né? Eu tive uma experiência na área privada e no serviço público. Eu sou advogada desde 2013, e servidora pública da Secretaria de Justiça, do DF, né, com um concurso que eu passei em 2018, e atuo no CAD há 5 anos. Então, eu posso falar aqui que eu sempre fui muito motivada a enfrentar desafios novos, e via no direito, né, sempre vi uma grande oportunidade de trilhar caminhos diferentes, de ter novas experiências. E eu recordo que
aproveitando que a doutora Renata falou que dentre o público a gente teria estagiários, eu já começo com um aviso. Se você é estagiário, está assistindo esse evento, se você já trabalha com defesa da concorrência, meus parabéns, porque você já encontrar um ramo do direito, né, tão cedo, é algo muito positivo, principalmente no contexto de que a defesa da concorrência eu ainda vejo como um campo pouco explorado em todas na maioria das universidades, né? Então, esse não foi o meu caso, então, me apaixonei pela defesa da concorrência depois que eu encontrei o CAD, né? Mas passei por experiências no direito que me fizeram muito sentido no trabalho que eu desempenho aqui hoje, né? E, por exemplo, na área privada, eu trabalhei inicialmente com a matéria penal, eu acho que foi algo que até, inclusive, tinha incentivado a buscar minha OAB nessa temática. Eu estagiei no escritório do doutor Antônio Lúcio Ferrão, aqui em Brasília, por 2 anos, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com delitos, né, de colarinho branco, também trabalhei na defensoria para formatar essa temática penal, né, com outros tipos de crimes, e também tive a oportunidade de passar no STJ em relação à parte penal, né, esse campo penal, eu acho que eu atuei tanto na área privada quanto no serviço público, e depois passei para um outro campo, que é direito minerário e regulação, e a partir desse contato, né, com a regulação, aqui, de fato, eu começo a minha trajetória próxima às atuações do CAD, né, e, por fim, acho que eu dediquei maior tempo da minha experiência na área privada em direito securitário. Veja que é bem diversificado. E no direito securitário, eu advoguei para companhia seguradora, então, acredito que essas experiências, né, me trouxeram um grande conhecimento do dia a dia, não só do judiciário, né, primeira instância, segunda instância, né, os tribunais superiores, mas também eu tive a oportunidade de trabalhar com a grande companhia e ter um contato com a regulação, que é, de fato, um dos pilares do CAD aqui, muito embora a gente não seja, em si, não tenha uma atuação regulatória, né, estrito sensu, mas as nossas decisões têm um grande impacto, né, então, faz sentido. Eu acho que tudo isso me capacitou para estar aqui. E no serviço público, né, em 2017, eu recebi o convite do ex-presidente do CAD, hoje SG, Alexandre Barreto, né, para atuar na assessoria do gabinete da presidência. Claro que a partir da iniciativa privada para o serviço público era uma mudança brusca, mas eu não pensei em 2 vezes de conhecer um novo campo do direito, e a partir daí passei a focar exclusivamente em defesa da concorrência. E acho que um fato curioso é que no convite inicial do Alexandre, não sei se ele está aqui agora, mas, enfim, falei com ele ontem, doutores, eu recebi uma proposta para trabalhar como assessora do gabinete da presidência, né, porque o meu perfil até então era, de fato, ficar sentado numa cadeira, analisando o processo, fazendo minutos enfim, notas técnicas, pareceres, e essa era a minha expectativa. E eu fiquei assim durante 2 meses, né, quando a gente recebeu a notícia de que a pessoa que a gente contava para a chefia de gabinete, ela não pôde vir, né, ao CAD, e aí o Alexandre me convidou, né, para o maior desafio profissional que eu encontrei, que foi a chefia de gabinete da presidência do CAD, né, que tenho a honra de dizer que fiquei o mandato inteiro do presidente Alexandre, e ali realmente foi um desafio, porque eu tive que aprender, vamos dizer assim, 5 matérias em questões de dias, porque no gabinete da presidência você tem aquela gestão da parte administrativa, institucional e do tribunal, então tive que ter conhecimento da gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão orçamentária, e lembro também que em gestão orçamentária eu cheguei como ordenadora de despesas, eu não sei se vocês sabem qual é o risco disso, mas para o servidor público ninguém quer ser ordenador de despesas, porque a responsabilidade é de fato enorme. Então, assim, não que eu não confiasse na equipe técnica aqui, mas eu tinha que ler todos os contratos, desde software, desde TI, enfim, foi um grande desafio. Fora isso, a gente também atuava no gabinete da presidência no âmbito da corregedoria, a gente não tinha ainda essa separação que a gente tem hoje, dessa estrutura que foi fortalecida, então também tinha essa matéria correcional, né, então, de fato, o penal também me ajudou ali, porque veio o direito administrativo sancionador, né, e também a gente lidava com questões de todas as unidades, auditoria, acordo de cooperação técnica, além de ter uma capacidade que eu vou revelar aqui para vocês, que acho que todo mundo que trabalha no gabinete da presidência tem que ser cerimonial de eventos. Então, nós não temos cerimonialistas aqui no CAD,
mas, de fato, é uma atribuição que está inerente em qualquer servidor que esteja lá no gabinete. Fora também a atuação em vários comitês, comitê de ética, comitê de capacitação, enfim, essa imersão, então, né, na área meio, né, que eu tive, me deu a oportunidade de conhecer o dia a dia das rotinas, né, não só do tribunal, como do CAD como um todo, os fluxos de TCCs, né, que passavam da SG ali para o tribunal, o processo de monitoramento das decisões, né, e eu faço um registro aqui, eu não sei se o Belon já chegou, porque ele vai vir para a apresentação hoje. Belon, te agradeço muito por todo o conhecimento que você me cedeu. Você me deu uma grande oportunidade de conhecer esse fluxo mais de perto. E nós dois éramos, assim, praticamente um servidor só, né? Porque o Belon sempre estava lá na presidência, eu sempre estava na procuradoria, né? Então, assim, essa experiência, ela foi muito marcante na minha vida, né? Como eu falei, me possibilitou conhecer o CAD em todos os seus detalhes, né? E também abrir uma rede de relacionamentos que eu acho que é importante dentro da instituição, né? Essa capacidade de articulação interna, ela é fundamental, e ver o CAD como uma máquina completa, né? Então, você sabe de todas as unidades como funciona, qual é o fluxo, isso é realmente muito, muito significativo, né? Porque você vê que a entrega da política pública da defesa da concorrência, ela depende de vários fatores, né? E não só das ferramentas que a gente tem ali para cumprir a missão institucional por lei, né? Ou seja, das funções repressivas, preventiva e educativa. Bom, em 2018 passei em concurso da Secretaria de Justiça do DF, mas prontamente fui cedida ao CAD, porque a ideia era, de fato, continuar o projeto do Alexandre, e assim fiquei até o final do mandato, e recebo, posteriormente, o convite do Alexandre para permanecer na SG, de estruturar um gabinete da superintendência, que até então o gabinete não tinha essa função de assessoramento, como a gente tinha na presidência. Então, acho que foi muito importante ter a experiência de tribunal, de gerir um gabinete, né, o acompanhamento de decisão, principalmente porque agora a gente está mais focado só na parte finalística, claro que eu acho que entender a dinâmica do CAD foi um diferencial, né. Fui muito recebida aqui fui muito bem recebida na SG quando vim, a doutora Patrícia, o doutor Diogo. Eu acho que é muito bom trabalhar também perto de coordenadores e colegas que eu já tinha um bom contato desde a época da presidência, sempre soube da qualidade técnica, né, e vi aqui uma gestão empreendedora desse corpo de servidores, né. Eu acho que o CAD é uma instituição que tem um compromisso com o resultado efetivo, né, da entrega do serviço público, e um dos maiores desafios que a gente tem, tanto quando eu estava na época do tribunal, quanto aqui na SG, né, de fato, é a gestão de pessoas. Eu acho que não só o desafio de gerir uma equipe, que por si só já é algo que você precisa sempre estar ali ajustando pontos, mas pela quantidade e rotatividade, né? O CAD não tem quadro próprio, eu acho legal até a oportunidade que vocês nos dão de deixar claro aqui. Nós temos hoje aproximadamente 310 servidores do CAD, mas são 310 servidores para uma competência do CAD ali que é nacional. A gente atua em todo o território, enfim, competência nacional, né? A nossa jurisdição é grande, o CAD só tem sede em Brasília, são 310 servidores, na superintendência a gente tem aproximadamente 120 servidores, no tribunal 42 a 50 servidores, por exemplo, cada assessor aqui na SG, você pode ter certeza que tem de 5 a 6 processos. Então, de fato, é muito desafiador. A gente não tem quadro próprio. Isso também é um ponto relevante, né? O CAD, de fato, ele conta, para eu ser mais exata, a gente teve um concurso em 2014 e nós temos 40 servidores que são, de fato, servidores do CAD, né? Esses aqui, todo mundo tem um pouquinho de ciúme deles, né? Porque todo mundo queria ser servidor do CAD e a gente não consegue porque não tem muito concurso. Mas, enfim, a lei possibilitou também a alocação e a descentralização de gestores públicos, que é um braço de atuação muito forte aqui no CAD. Eu acho que trouxe muita tecnicidade para a gente. É uma carreira transversal, então traz muitas visões aí novas para a gente, muitas reflexões importantes. E um fato importante aí, se a gente for comparar, acho que eu posso comparar tribunal e SG pela experiência que eu tive. A SG eu vejo como um grande gabinete de um conselheiro, né? O conselheiro hoje é o Alexandre, mas a gente tem 11 assessorias temáticas, né, que trabalham juntas e subsidiam ali o SG junto com o gabinete. E se eu puder mandar um recado aqui aos colegas que
que nos assistem, de fato, aqui, aos servidores do CAD, tenho muito orgulho de trabalhar com vocês nessa instituição, e acredito que, apesar da gente não ter um quadro próprio, a gente tem muitos mecanismos aí que a gente busca de atratividade, de retenção, e a nossa entrega tem sido cada vez mais efetiva. Então, acho que é esse o recado que eu tinha para dar. Muito legal, Ana. Em primeiro lugar, eu só queria agradecer também aqui o convite para voltar a participar de um evento do IBRAC, uma pessoa aí do nosso vice-diretor, o Ricardo, também da Renata e da Dora, e especialmente também do meu sócio Caminati, que acabou idealizando o evento, mas por conta do projeto Otávio, como bem disse a Ana, não pôde estar aqui presente. Ana, muito legal, obrigado por compartilhar a sua trajetória, tanto antes do CAD, onde a gente não teve muita visibilidade, mas foi uma experiência certamente muito diversa e que permitiu e possibilitou que você pudesse dar uma contribuição tão legal aqui, primeiro na Gabinete da Presidência e agora na Superintendência. A gente teve a oportunidade de trabalhar bastante juntos, né? Quando eu estava na liderança do IBRAC, e você sempre foi muito aberta, muito parceira do IBRAC, acho que merece ser feito esse registro, e acho que, naturalmente, agora continua também no gabinete da Superintendência Geral. Muito obrigado por tudo, Ana. E aí, o que a gente queria também aproveitar aqui da nossa conversa é pedir para você também explicar como está estruturado o gabinete da Superintendência, quais são as principais frentes de trabalho, o que teve, eventualmente, de mudança a partir agora da gestão do Barreto e de você na Superintendência, pudesse explicar um pouquinho, e acho que a Renata queria complementar com mais um outro ponto, né, Renata? Obrigada, Márcio. Ana, acho que também nessa explicação, se você puder contar para a gente aí como tem sido a coordenação dos trabalhos, né, de acompanhamento das decisões do tribunal, que a gente sabe que é uma parte bem importante do trabalho e que tem ganhado talvez mais importância ao longo dos anos, aí nessa preocupação de efetividade das decisões, de um acompanhamento mais próximo. Se você puder contar um pouco como tem sido essa coordenação. Perfeito, obrigada, doutora Renata e doutor Márcio. Eu trouxe alguns dados, eu acho que fica talvez mais produtivo colocar um slide aqui, se vocês não se importarem. Vou compartilhar aqui a tela. Bom, então, eu acho que as perguntas que vocês fizeram, elas envolvem, então, três grandes pontos, né, que é a estrutura do gabinete da superintendência hoje, né, o fluxo de acompanhamento, que a gente teve mudanças recentes, e eu trouxe alguns dados, né, que a gente fez alguns levantamentos essa semana, acho que é importante compartilhar com vocês. Então, em relação ao gabinete, acho que a ideia é trazer um pouquinho da nossa rotina, apresentar a equipe, e para apresentar a equipe, eu trouxe fotos, porque eu acho que as pessoas têm que se conhecer, né, tem que ter cara, a gente escuta, a gente vê o nome, a gente vê a sessão de vez em quando, mas é legal para quem não conhece ver as pessoas, né, que estão por trás ali daqueles grandes nomes. Então, no gabinete, a nossa estrutura aqui, a gente tem uma grande sala divididas em salas menores, que a gente tem a figura do SG, né, ao lado dele ficam duas salas dos adjuntos, né, então é muito perto ali, a troca de informações corre muito rápido, né, aqui na SG, o gabinete tem essa possibilidade, né, e também fica a sala do gabinete da SG, né, todos nós ficamos juntos aqui no nosso puxadinho, e como é que é formado o gabinete da SG? A gente tem 3 assessoras e 3 estagiários, então apresento as assessoras, Jade Vinagre, a Tatiana Negreiros e a Helena Lima, e também os nossos estagiários, Rafael Miller, a Amanda Bispo e o Davi. Eu confesso que eu pensei 2 vezes se eu colocar o nome dos meus estagiários aqui, porque a gente tem muito medo de perder os estagiários para vocês, tá? Eu tenho que registrar isso, porque eles têm muita expectativa de trabalhar em escritórios, mas eu falo para eles que eu não autorizo, tá? Já tá registrado aqui, porque a nossa força de trabalho, como eu falei, sempre precisa de ajuda, então nos ajude. Deixa eu passar rápido esse slide. E a gente também tem aqui, eu não poderia deixar de mencionar,
Eu acho que a nossa linha de frente aqui são os nossos secretários, então, a Areta, o Calixto e a Oleni. Se você não conhece a Oleni, de fato, você tem que ver seus conceitos aí de CAD. A Oleni tem mais de 19 anos de instituição, ela é realmente o nosso arquivo, né, é um arquivo confidencial, né, da Oleni. Ela traz ali todo o histórico e trabalha já com a gente há muitos anos. E veio com a gente também da presidência aqui para a superintendência. Quando eu recebi o convite do Alexandre para vir aqui para a SG, eu acho que ele me deu 3 grandes objetivos. Um, de estruturar um gabinete que, de fato, tivesse a característica principal de assessorar o superintendente e os adjuntos, né, porque, pelo histórico da SG, a gente tinha um gabinete que, na verdade, abarcava 2 coordenações, né, a de leniência e a de inteligência. E, claro, essas coordenações, elas precisam de corpo, mais servidores, e fez mais sentido a gente torná-las coordenações. E isso abriu possibilidade da gente ter um gabinete estruturado, né. Além desse grande foco, o outro foi a padronização de documentos, de fluxos, né. Acho que o Alexandre, quando ele trouxe o olhar dele de gestor, né, desde a presidência, né, ele tem muito imbuído essa característica, né, de organizar fluxos, procedimentos, tornar o processo o mais dinâmico possível. Então, essa característica veio para o gabinete também. E acho que um outro ponto relevante é a estruturação de um caminho para o acompanhamento de decisões e também o acompanhamento de todas as negociações de TCC aqui no âmbito da SG. Eu acho que esse foi um ponto muito relevante que me foi colocado como um desafio, assim, né, do gabinete. E esses 3 grandes objetivos, eles se revertem em várias funções e atribuições. Então, como vocês podem ver aqui, eu vou tentar resumidamente falar o que nós fazemos hoje, né, de acordo com aqueles 3 objetivos. Hoje o gabinete ele está envolvido em todas as negociações de TCCs em andamento. Então, quando chegamos, a Jade entrou em 50 participações de comissões de negociação. Então, de fato, quando você participa de uma comissão, você também tem que levar em conta que são várias reuniões, atendimentos, né, aquela articulação com o tribunal, e isso a gente tem feito aqui pelo gabinete, né, até pela experiência que a gente teve com o tribunal, né, aquela rede de relacionamentos. Eu acho que é interessante essa dinâmica que a gente tem atribuído aqui. A padronização, então, por exemplo, pedidos de terceiro interessado, salvo engano, não sei se todos já tiveram conhecimento, mas a gente tem uma nota padrão, hoje, tanto para C quanto para conduto. E essa padronização, ela demanda que você analise todos os precedentes do CAD para você chegar ali no melhor, ou uma proposta mais adequada possível e que seja harmônica ali entre as coordenações. Também somos o ponto focal da SG, tanto para atores externos quanto internos. Então, quando a gente precisa contactar o tribunal, quando a gente precisa contactar a DAP, a gente faz isso por meio do gabinete da SG. A gente também tem o trabalho de analisar os recursos que são dirigidos ao SG. Então, a gente faz análise, faz as minutas de notas técnicas também por aqui, e o planejamento estratégico eu coloco como um ponto bem especial. A Helena está bem focada nisso, a Tatiana eu não tinha falado antes, mas ela fica focada nessa parte de recursos dirigidos ao SG. É um trabalho que demanda um servidor específico, porque, de fato, são muitos recursos, e o planejamento estratégico e gestão de pessoas, da mesma forma, demanda ali um olhar, né, da Helena, que é a nossa servidora que atua nesse momento em planejamento. Então, a gente tem mais de 20 projetos estratégicos que hoje estão sob monitoramento do gabinete da SG. Como eu falei no início, a gestão de pessoas sempre foi especial para nós, porque a rotatividade é grande, a necessidade de a gente buscar mecanismos de retenção de servidores e atratividade também é elevada. Então, de fato, requisições, sessões e contratação de estagiários, a gente ajuda as coordenações, a gente colhe as necessidades, a gente busca requisições junto à presidência, então a gente faz todo esse processo de acompanhamento também. Em relação a advocacy, eu coloquei advocacy, mas acho que o trabalho da SG em si, de
trazer ao público ali a sua função educativa vem por meio de apresentações e participações em eventos. Então, o SG diariamente é convocado para participar de eventos, e os SGs adjuntos também, nas suas áreas de atuação, cartel e IAC, e isso demanda, claro, um auxílio do gabinete em relação às apresentações para essas participações, subsídios técnicos, demandas de imprensa também. A gente é o ponto focal aqui da Ascom, então, sempre que tem uma demanda que envolva um processo que está aqui na SG, essa demanda chega aqui para nós, a gente elabora a minuta, faz todo alinhamento com as coordenações, com o SG, enfim, e demandas internacionais também. A gente focou aqui no gabinete da SG, a gente também confecciona e revisa documentos técnicos que são direcionados aqui, claro que em colaboração com as coordenações e os SGs, mas o ponto focal é o gabinete. Então, vocês vejam que são, assim, várias atribuições, e eu não falei ainda da atribuição que eu acho que é a minha principal atribuição no gabinete, que é o acompanhamento de decisão. Eu coloquei fora porque a gente vai explicar o fluxo, mas, de fato, são poucos servidores para muitas tarefas. Então, diariamente, a gente como diz, a gente fala aqui, a gente multitarefas, né? Então, isso não significa que cada servidor tenha que ficar ocupado com aquela matéria específica, mas a gente vai se ajudando, eventualmente eu posso ajudar a Jade me ajuda, a Tatiana, a Helena, então tem sido dessa forma. Acho que outra questão interessante, lembrando agora, estava falando dos TCCs e da Jade, a gente mencionou em uma conversa sobre as dicas que vocês gostam de receber, e eu acho que esse é um canal super adequado para isso. Eu tenho uma dica em relação a negociações de TCCs, eu acho que, como a gente está falando para um público que é principalmente advogados, atuantes aqui no CAD, a gente queria reforçar que, confiem na comissão de negociação, nós participamos de todas, as informações que a gente troca, né, são muito rápidas entre os SG adjuntos e o SG, e eu digo isso porque, quando vocês pedem muitas reuniões para todos os casos, talvez não fosse, não vou dizer adequado, porque vocês têm total direito, mas talvez vocês não saibam que funciona muito bem. Então, toda vez que a gente participa de uma reunião de negociação de TCC, imediatamente a gente traz essa informação para o SG1, e a gente traz essa informação para o SG, eles já decidem, e a gente já passa ali para a coordenação, e vamos participar das reuniões. Então, essa é uma dica bacana. Não tiro, claro, a qualidade das reuniões com o SGA1, SGA2 e SG, mas se for para dar uma dica, eu acho que o gabinete daria essa, em relação a negociações. Bom, e aí a gente vai para outro tópico que é relevante aqui hoje, que é o tópico que eu estou mais à frente aqui no gabinete da superintendência. A gente teve uma modificação recente aí com a portaria 119, e, claro, algumas dúvidas surgem, né, seja de atribuições, seja o fluxo, né, a gente tem visto isso nas reuniões que a gente participa, tanto com os advogados e os trustees. Então, aqui eu trouxe só a base normativa, né, legal. A gente tem essa previsão em lei, no artigo 52, né, de que é importante a gente tirar daqui que a decisão final do cumprimento, ela é analisada pelo tribunal, mas a competência da SG de fiscalizar esses acordos, ela também está aqui prevista, né, então a gente pode usar todos os poderes instrutórios que são assegurados em lei, para que a gente, de fato, monitore e passe para o tribunal ali a nossa sugestão de aprovação, de cumprimento ou não. Fora a lei, a gente também tem a resolução 6 de 2013, essa resolução ainda está em vigor, e acho que um fato interessante que eu trago a vocês é que semana passada eu tive uma conversa com o Dr. Gilvandro Vasconcelos, que trabalhou aqui na frente da Procad, depois como conselheiro do tribunal, e ele estava me contando a história dessa resolução. Eu acho legal saber dos bastidores, eu sou muito curiosa, e ele me falou que naquele momento, quando foi elaborada essa minuta dessa resolução, a gente estava num passo inicial de uma estruturação que foi trazida pela Lei 2.529, essa estruturação demandou da SG foco total, principalmente no recebimento dos servidores da SDE, então a SG, de fato, estava sendo ali construída, fluxos estabelecidos, divisões por especialidade,
E, nesse sentido, a Procad ajudou muito o CAD nessa divisão de tarefas mesmo, porque a Procad ela tem muita legitimidade. Então, quando eles viram essa necessidade, né, acho que houve uma conversa interna e eles nos ajudaram no acompanhamento. Foi muito, muito positivo, e eu achei interessante dividir com vocês, porque a gente, de fato, teve uma alteração aqui na portaria 119, e eu recebi algumas perguntas se mudou a atribuição. Não mudou, a gente queria deixar claro que a gente acha muito importante, né, a figura da Procad para trazer a legitimidade das nossas decisões, e ela continua a se manifestar em todos os casos, né. O que, de fato, teve uma mudança foi o fluxo, então só muda a ordem de início, eu coloquei aqui bem resumido, só muda a ordem de início, de fato, alguns casos de monitoramento, eles começam a instrução aqui na SG, e eu acredito que essa mudança ela foi muito natural, até porque a SG se estruturou com o tempo, né, desde 2013, e a gente traz mais eficiência para o procedimento com a racionalização, porque, de fato, a área técnica vai ter mais subsídios ali para robustecer o processo e passar esse processo adiante, né, para a Procad, para a presidência. Então, a gente já fazia a instrução, a gente agora começa a fazê-la, a Procad continua a fazer também a instrução, desculpa, a instrução não, a instrução a SG faz, a Procad elabora o parecer, e para falar de monitoramento de decisão, eu resolvi trazer aqui também algo que, não sei se todos já sabem, mas eventualmente se alguém tiver dúvida, eu acho que é legal para a gente aliar o conhecimento, que tipos de decisão que passam pelo monitoramento, né? Principalmente com a mudança das portarias, né? Talvez possa ter ficado alguma dúvida. A gente trata, então, no âmbito de monitoramento do cumprimento, da fiscalização do cumprimento dos acordos e dos compromissos, né? E quando a gente fala acordos e compromissos, a gente vê ali os ACCs, os TCCs, acordos em APAC, os TCDs da antiga lei, que alguns ainda são monitorados pelo CAD. Então, a gente fala ali do monitoramento de remédios, tanto estruturais, comportamentais, e também da figura dos trustees, que eu vou explicar mais na frente. E também a gente tem a fiscalização de decisões do tribunal. Internamente, a gente chama decisões unilaterais, porque a gente já de pronto entende que são decisões que aplicaram algum tipo de sanção pecuniária, uma obrigação de fazer, ou uma medida preventiva que venha da SG ou do tribunal, ou até mesmo um remédio, porque a gente tem casos que aplicam remédios, mas em decisões unilaterais, e a gente viu isso no histórico que a gente levantou e vamos apresentar a vocês daqui a pouco. Tá ótimo, Ana. Muito obrigado aí por esclarecer, acho que tanto o funcionamento eu trouxe aqui do fluxo, eu trouxe aqui, eu sei que assusta, mas talvez fique claro para vocês, eu vou depois compartilhar minha apresentação. Isso aqui é a estrutura de monitoramento hoje, com a instituição da portaria 119. Como é que é o fluxo? De maneira bem rápida, depois que a gente tem a decisão ali no tribunal, a gente tem, então, o plenário certificando ali o trânsito em julgado, e aí, o certidão de trânsito das decisões, se esse processo ele é encaminhado para a Procad, se a gente tem ali um remédio estrutural comportamental, a Procad inicialmente faz essa triagem, e ela vai disponibilizar esse processo para a superintendência fazer a instrução. E aí é interessante, porque tem um ponto que talvez também tenha dúvida, que depois que o processo está em instrução na SG, o que de fato sobe ao tribunal e o que não sobe ao tribunal. Então, o que sobe, né? Decisões da SG que tratam do cumprimento integral, elas sobem ao tribunal, né? Como a gente viu lá, o artigo 52, é competência do tribunal analisar o cumprimento integral dos acordos, compromissos e decisões. Aprovação de trustee sobe também ao tribunal para análise, isso é muito, muito relevante, ter ali o posicionamento da Procad e do tribunal também acho que traz uma governança, né, para o acompanhamento de decisões. E em relação aos demais tipos de decisões, eu acho que a gente leva em consideração ali 2 pontos para verificar subido ou não, analisando assim fica mais fácil do que colocar especificamente quais são os tipos. Se a matéria que que vocês trazem para nós está relacionada à interpretação de cláusula, né, que mude, de repente, o prazo de cumprimento, né, do acordo, além do que foi estipulado, isso impacta de forma a gente levar esse processo para o tribunal.
se muda o escopo, né, do que foi previsto em acordos, né, ou decisões, enfim, de fato isso também precisa passar pelo tribunal, que é quem deu a decisão final ali do acordo, né. Então, eu acho que essas decisões sobem, e depois que sobe para o tribunal, aí, como vocês podem ver aqui, sobe o tribunal, sobe a Procad, depois a gente tem ali a decisão do tribunal, e né, no campo de cima, a gente coloca aqui o fluxo do artigo 3º, internamente a gente fala que é o fluxo antigo, mas, na verdade, esse fluxo, ele é atual, né, então, a única mudança é, se a gente tem obrigações pecuniárias, elas vão direto para a Procad, elas vão ser analisadas pela Procad, então, eventualmente, se você tem um caso em que você queira tratar de parcelamento de pagamento, você vai ir direto a falar com a Procuradoria, né, que vai ser a primeira instância que vai receber aquela matéria. E chegamos aqui a uma figura interessante no acompanhamento, que são os trustees. O trustee, ele requer, então, a aprovação prévia do tribunal, né, quando a gente tem a decisão lá do tribunal de um acordo ou um TCC que estipule a previsão de um trustee, geralmente os advogados, eles peticionam depois aqui para a superintendência, pedindo aprovação e indicação de nomes de trustees, eles indicam para a gente, e assim, o que a gente vê na análise que a gente faz aqui na superintendência? Primeiro, a independência em relação às partes compromissárias, a gente analisa também potenciais conflitos de interesse, ou seja, tem que ter ausência de conflitos de interesse, e geralmente isso é feito de forma declaratória. Tem também, a gente analisa a minuta do mandato, que é estipulado, o que vai ser estipulado ali, vai ser negociado entre compromissário, trustee, né, e o CAD não assina, mas ele, de fato, analisa o mandato. E o plano de trabalho, né, o plano de trabalho é essencial porque a gente vê ali, além da questão da competência do trustee, se ele tem a tecnicidade suficiente, se ele tem robustez para atender aquele remédio, eu vou falar remédio porque a gente está falando mais em âmbito de acesso, se de fato ele tem um plano de trabalho que é factível, né? Então, esses são os elementos que a gente analisa. E o trustee, desde do estudo do DE, lá de 2020, eu acho que eles trouxeram para a gente uma tendência, né? O trustee tem sido tendência, né? Principalmente em relação a ACCs, a gente vê que tem crescido bastante a utilização dessa figura, e ele consiste na contratação pelos requerentes, né, de terceiros, para participar da implementação do monitoramento do remédio. Eles respondem diretamente ao CAD, né, e eles têm mandatos especificados depois do ACC, e acho que a lógica, né, assim, falando de remédios, a lógica, então, de imposição de remédios é justamente quando a gente tem algumas práticas concentracionistas, né, que tenham ali uma predisposição, ou podem, de fato, diminuir a competição, trazendo potenciais prejuízos à inovação, aumento. O CAD, observando isso, ele aplica remédios, a gente chama remédios, a gente pode até entender como um diagnóstico de problema-doença, se o CAD analisa aquilo ali, ele vai aplicar remédios, né, por isso que a gente chama remédios, e acho que a OCDE traz um fato interessante, que o monitoramento de remédios, né, pela autoridade antitruste é indispensável, né, para garantir a efetividade da aplicação dessas medidas. Eu acho que o trustee, ele vem otimizar os recursos do CAD, nosso quadro, eu repito aqui de novo, nosso quadro, ele é enxuto, então, otimizar recursos, principalmente na análise de remédios, principalmente os comportamentais, né, eles são mais custosos, então, tem os comportamentais e os estruturais, eu acho que o trustee, ele vem otimizar e reforçar a nossa atuação. Então, também é interessante ter assim, em mente que o trustee, ele é independente, né, e ele age em nome do CAD, né, ele recebe o mandato do CAD para fazer uma função que é do CAD, né, principalmente da SG, de fiscalização. Então, o cliente do trustee, a gente colocou aqui CAD, porque, de fato, ele trabalha para nos subsidiar, né. Claro que a análise e decisão, ele fica com o CAD, né, mas a supervisão com informações da implementação vem do trustee. E aí, em relação a esse tema, porque eu acho que é o que eu tenho me debruçado mais aqui, eu compartilho com vocês no histórico do CAD, né, quando que a gente falou primeiro dessa figura do trustee, a gente achou um julgado 97, né, ainda na lei antiga, o ex-conselheiro Celso Campilongo, ele tinha falado já dessa tendência das outras jurisdições de utilizar a figura do trustee,
né? Foi naquele primeiro momento que a gente teve a informação pública da figura do trustee, mas só a partir de 2015, de fato, que a gente tem ali o primeiro AC da Rocinho Lafarge, que prevê ali a utilização dos trustees, né? Como disse o Belon uma vez para mim, é de fato um marco para a modernização de remédios, né, e da relação CAD e terceiros, né? Então, também tenho dicas, né? Eu aproveitei as dicas da Jade em relação a TCCs, eu acho que dicas em relação a trustees, né, até pela experiência que a gente está tendo aqui de participar de todas as reuniões com os trustees, né, assim, que são indicados. Eu acho que, primeiro, é importante a gente fazer essa reunião inicial, então, essa incentivação, esse incentivo para que o trustee faça a reunião com a equipe do gabinete e com o coordenador responsável, né, ela é essencial para a gente estabelecer ali as regras do jogo, para a gente ver a periodicidade dos relatórios que eles têm a incumbência de nos encaminhar, fazer reuniões periódicas, isso tudo a gente estabelece nessa reunião inicial, e eu acho que outra tendência também é que a gente tem a atuação da advocacia como trustees do CAD. Então, isso é relevante porque a gente passa a ter mais cuidado em relação a passar a vocês a peculiaridade da situação do trustee com a remuneração, porque, de fato, o trustee ele é remunerado ali pelas compromissárias, mas o cliente dele é o CAD. E é legal a gente passar isso para vocês aqui numa reunião pública, nesse evento, para que fique institucionalizado, né, essa figura, e, ao mesmo tempo, né, por esse movimento que a gente está vendo dos escritórios, que fique claro, né, esse respeito que a gente tem no trustee, a confiança que o CAD deposita, e também o papel do trustee no CAD, né. A gente brinca aqui que o trustee são os olhos e ouvidos do CAD. Então, é interessante a gente ter essa blindagem do trustee, né. Às vezes os advogados acham o gabinete um pouco inconveniente, mas é justamente isso. É justamente por isso, porque a gente está buscando blindar o trustee. Então, a dica de reuniões iniciais, outra dica de compreender essa questão da blindagem do trustee, que a gente tem focado bastante aqui na superintendência. Outro ponto legal também é que, às vezes, a gente não encontra no mercado fácil um trustee que atenda todas aquelas qualificações técnicas que foi estipulada em um acordo. A gente não vê problema em subcontratação. Então, assim, tem essa possibilidade, mas é importante que essa subcontratação ela seja informada previamente ao CAD, que a gente tenha real conhecimento da equipe que vai trabalhar, porque o conflito de interesse, ele atua para o trustee e também nessas subcontratações. Então, isso tem que ser informado ao CAD. E acho que a última dica de trustees é em relação à remuneração. Acho que uma dica que a gente dá no plano de trabalho sempre coloca a remuneração do trustee, porque é a informação que a gente tem solicitado com frequência. Então, se vier antes no plano de trabalho, facilita o nosso trabalho. Então, eu agradeço. Acho que essas são as dicas. E agora eu vou passar para os dados, que talvez seja a temática que todos estavam aguardando aí em relação ao monitoramento. Primeiro, agradeço aqui a equipe da CGP em nome da Karine, que nos ajudou bastante nesse levantamento, e também a equipe do gabinete da SG. A gente fez um levantamento, tendo visto os 10 anos da lei, desde a entrada em vigor da Lei 2529, e a gente fez 2 cenários, né? Então, a primeira amostra que a gente utilizou, né, as observações foram de TCDs e ACCs, conjuntamente, e decisões unilaterais, como eu havia mencionado, que também, eventualmente, aplicam algum tipo de remédio, ou é muito similar com remédio. Nesse levantamento, a gente encontrou 146 processos, né? Desses 146, como vocês podem ver aqui, 96 estão relacionados a ACCs e TCDs, e a tendência aqui, ou pelo menos o que o histórico mostra, né, nessa análise descritiva de dados, é que, de fato, apesar da gente ter colocado no guia a preferência do CAD por remédios estruturais, a gente tem aqui uma maioria ainda de remédios comportamentais, né? Esse levantamento, ele valida o estudo do DE, que foi feito, o documento de trabalho de 2020, mas a gente também procurou fazer um recorte menor, né, em relação a só ACCs, e aí em relação a números só de ACCs, aqui a situação é de 59 ACCs, né, desde a entrada em vigor da lei, e desses, vocês estão vendo aqui que mais da metade deles ainda está em monitoramento conosco. Hoje, em monitoramento, a gente tem aproximadamente 76 processos, porque a gente também conta
aqueles outros tipos de decisões que eu tinha mencionado. Então, assim, é relevante porque, como eu falei, são poucos servidores trabalhando, mas a carga de trabalho, de fato, é elevada. E em relação a trustee, eu acho que essa informação aqui também valida o entendimento que o DE concluiu no estudo que eles fizeram. Eles fizeram um recorte, ali, salvo engano, de 2014 a 2019, e o nosso é de 10 anos. Então, de fato, a indicação de trustees, ela tem crescido, ou pelo menos ela está bem adequada aqui à nossa validação de que ele tem sido uma figura importante, nos 55,93% dos casos. Em relação a remédios, a mesma conclusão, quando a gente junta com TCDs, de fato, mais comportamentais. Bom, e eu acho que é isso. Em relação a dados e estrutura, se vocês tiverem alguma dúvida, fico aqui à disposição. Muito obrigado, Ana. Acho que foi uma apresentação super completa, detalhada e didática para nós, inclusive com dicas bem concretas para a comunidade aqui. A gente agradece e valoriza bastante essa transparência sua. Acho que já veio, né, uma pergunta aqui no Q&A do ex-procurador-geral do CAD, Giovandro Araújo. Depois a gente vai fazer, mas ele toca justamente sobre a questão do trustee, e que você falou bastante, e a gente sabe que tem um grupo de trabalho também da superintendência que está lidando com essa questão. Se você quiser explicar um pouco, puder compartilhar um pouco do escopo e do estágio de andamento desse grupo de trabalho, seria ótimo para a gente. Acho que, Márcio, se você quiser, Ana, também, a pergunta do Giovandro é se hoje vocês veem mais pessoas físicas ou jurídicas como trustee. Então, se você quiser também aproveitar a resposta, assim. Perfeito. Doutor Giovandro, agradeço a participação, para mim é uma honra saber que você está aqui nessa apresentação. Não tenho os números de imediato, mas posso falar da percepção, né, dos casos que a gente tem analisado. De fato, a gente tem tido mais pessoas jurídicas no sentido de maior robustez, né? Os remédios, às vezes, eles necessitam análise de muitos contratos, de uma intermediação muito grande, troca de informações. Então, de fato, a gente tem notado mais equipes. Eu vou dizer equipes, né? Pessoas jurídicas, equipes, né? Seja auditores, né, independentes, a gente tem grandes empresas que atuam aqui no CAD, mas a tendência da advocacia, de fato, ela tem aumentado, né? Então, temos advogados com consultorias que trazem um corpo, né, uma equipe para trabalhar para nós. Pessoas físicas, né, ainda, não que eu não tenha conhecimento aqui do nosso estoque, mas eu não vi ainda uma pessoa física cuidando de um ACC, geralmente é uma equipe, né. E, bom, a outra pergunta... Era sobre o GT. Eu respondi, tá, o GT. O GT foi uma iniciativa, então, desse ano. Eu acredito que foi uma iniciativa também muito conversada com a Ana Sofia, nossa coordenadora aqui da CGA2. Ela está em linha, então, com aquelas grandes atribuições que o Barreto tinha passado para o gabinete, de estruturar ali um fluxo de acompanhamento de decisão. E qual foi a nossa preocupação quando a gente fez esse GT? Trabalhar naqueles mecanismos de redução de custos de monitoramento, né, arbitragem e trustees. A arbitragem, acho que ainda está a passos aí curtos, ainda engatinhando no antitrust, a gente está entendendo, compreendendo, acho que é uma questão que toda a equipe técnica do CAD está estudando esse assunto, né, eu acho que a gente vai aprimorar logo as cláusulas que a gente tem utilizado, salvo engano, são 5 casos, aí a Sofia tem de cabeça, que ela está coordenando esse subgrupo de arbitragens. E em relação a trustees, a gente também tem um subgrupo integrado ao grupo, né, o GT. Eu acho que a grande preocupação era a gente ter uma padronização no sentido não só do fluxo, mas de documentos com informações ali da atuação do CAD, que trouxesse, de repente, um comparativo com o histórico da jurisprudência também internacional, que trouxesse dados, que trouxesse, talvez, uma alteração futura para o guia de remédios hoje. A gente tem, acho que, umas 10 páginas do guia de remédios que trata sobre trustees, mas destacar aquilo ali, né, a gente tem feito as reuniões de boas-vindas, mas essas boas-vindas, de repente, por que não virar um documento, né, para facilitar ali a tratativa do trustee com o CAD, e também a padronização de documentos, como, por exemplo, o mandato do trustee, né.
E em relação às outras jurisdições, acho interessante que a gente está tendo uma contribuição muito relevante do IBRAC e do ICC nesse sentido. O grupo de trabalho, ele também foi aberto, né, à advocacia, vamos dizer assim, e a contribuição que eles vão nos trazer é relevante para a gente ter um cenário ali, as peculiaridades relacionadas ao desenho e utilização do Instituto fora, principalmente nos Estados Unidos, né, na Europa. A gente vai ter essa apresentação ainda. E o momento desse grupo hoje a gente teve apresentações iniciais para que todos estivessem alinhados ali com o conhecimento técnico, e a partir de agora, a gente, depois dessa apresentação do IBRAC, né, trazendo esses resultados para a gente, e do ICC, né, em conjunto, a gente vai, de fato, fechar as reuniões só para os servidores, para a gente, primeiro, definir quais são as principais entregas, o que a gente pode fazer, de fato, é a atualização de um guia, ou a criação de um guia, ou, de repente, um manual, ou os dois. A gente já prevê também a contratação de consultor, né, nessas duas temáticas. Estamos trabalhando para isso. Então, acredito que essa é a grande atualização do grupo de trabalho. Legal, obrigado, Ana. Só antes de fazer uma pergunta mais genérica, de novo, um ponto para ficar bem claro em relação ao fluxo no acompanhamento de decisões, se um terceiro tem alguma suspeita de que há um descumprimento de um acordo com o CAD, o caminho seria a superintendência, certo? Seria uma petição direcionada à superintendência que vai iniciar o processo de revisão. Olha, Márcia, doutor Márcia, agradeço a pergunta, porque, de fato, também é um ponto que nós discutimos recentemente, eventualmente, se um terceiro ou se qualquer pessoa física e jurídica que tem alguma informação relevante para o CAD, seja de descumprimento, seja informações adicionais sobre aquele monitoramento, ela tem que trazer para o CAD, né? O CAD, ele tem que ser municiado, vamos dizer assim, com informações, ou ele tem que ser subsidiado, municiado não, muito ruim essa palavra, mas subsidiado com muitas informações. O Trustee tem essa função de trazer muitas informações para o CAD, né, e ele traz isso para que o CAD possa ter a possibilidade de analisar e por fim, decidir para passar adiante esse processo, né, para a Procuradoria e para a Presidência. Mas, então, a gente orienta que entre em contato aqui direto com o SG, pode peticionar para o SG, esse processo vai chegar aqui no gabinete, né, como todos os processos de acompanhamento têm vindo primeiro para cá, a gente tem uma caixa exclusiva para isso, então, se eventualmente alguém tiver alguma informação, pode até entrar em contato comigo, fico à disposição. Ana, super obrigada. A gente tem aqui uma outra pergunta, tá? Da Priscila Gonçalves. E aí acho que eu vou engatar a pergunta dela na minha final também. Aí a gente gostaria de ficar mais algumas horas com você conversando, mas a gente fez um combinado, né, Ana, que a gente tentaria terminar aí perto do meio-dia. A Priscila, primeiro, obviamente, ela está parabenizando aí a apresentação, né, a sua apresentação. E ela perguntou se tem algum projeto para conferir maior publicidade na questão dos cumprimentos dos acordos, né, dos ACCs e dos TCCs. E aí estou imaginando, por isso eu estiver falando alguma besteira, você me corrija, mas acho que é mais para também ter uma segurança jurídica dos parâmetros que a superintendência e, consequentemente, o tribunal estão avaliando em questões, às vezes, de boa-fé, de nível de prova de alguma tentativa que tenha sido, né, de cumprimento que tenha sido frustrada, para também dar maior segurança e previsibilidade aí para as empresas. Perfeito, e agradeço. aí eu terminaria perguntando se você puder falar também se tem algum plano aí no pipeline do planejamento estratégico de 2023 que você gostaria de destacar para a gente. Perfeito, agradeço a exposição, Renata, e a pergunta da Priscila, doutora Priscila. Acredito que a gente posso aqui falar que a gente tem, dentre os 20 projetos do planejamento estratégico, né, que a gente tem em monitoramento aqui pelo gabinete, um deles é referente ao monitoramento de decisões, tanto a parte do fluxo, uma sistematização, e a sistematização por si só, ela passa por essa questão de trazer mais transparência, né? Eu acho que o GT tem também linha com esse projeto do planejamento estratégico. Então, as entregas que a gente vai fazer no grupo de trabalho, elas atendem também aos objetivos ali desse projeto, e a nossa
o nosso grande objetivo é trazer mais transparência, mais segurança jurídica para o administrado, para quem trabalha aqui com CAD no dia a dia. A gente, como eu falei, tem um corpo enxuto, mas a gente tem outros mecanismos, como o PNUD, a gente está fazendo também termos de referência para que a gente tenha consultorias, e eu acredito que com isso a gente entrega para vocês mais segurança. Então, esse é o objetivo, a gente está bem alinhado, né, tanto os advogados quanto o CAD, né, nesse objetivo em relação ao monitoramento. Muito obrigada, Ana. A gente está pipocando aqui elogios da sua apresentação, mas se quiser, se tiver mais algum recado final, alguma informação, alguma dica que você queira terminar, senão eu vou passar também para o Márcio e Ricardo, vendo se eles têm alguma outra apresentação, mas te agradecer muito, porque foi muito rica a apresentação, fico feliz que a gente conseguiu colocar esse encontro de pé. Doutor, eu fico muito feliz, eu termino por aqui, eu acredito que a gente já está naquele limite para o almoço, então fico com receio desses elogios depois se tornarem contrários, né, por causa do almoço. Mas acho que só destacar um deles, que veio do superintendente-geral, o Alexandre Barreto, dizendo que não poderia ter sido melhor, ele mesmo não falaria melhor do que você. Muito obrigado. Obrigada. Bom, maravilha, eu também passo coro aí aos elogios, foi realmente muito interessante, Ana, muito clara a exposição e super rica em informações úteis, um tema que tem interesse e importância crescente, né, nos últimos anos e cada vez mais. Então, muitíssimo obrigado em nome do IBRAC por ter vindo, trazido essa excelente apresentação, ter participado dessa conversa. Ficamos muito felizes. Agradeço também a presença de todos, aproveitar para fazer um merchan aqui, estamos nos aproximando do principal evento do IBRAC do ano, né, este mês, no fim deste mês, nos dias 26 a 28 de outubro, acho que todos, praticamente todos devem ter já recebido algum e-mail, visto nas redes sociais, o nosso Seminário Internacional de Defesa da Concorrência, né, o famoso IBRACão. Então, estamos muito animados aí com a perspectiva de um evento presencial, será um formato híbrido também, quem não puder estar lá conseguirá acompanhar pela internet, mas estamos muito animados com essa, agora, a perspectiva, né, próxima de um reencontro presencial com todos que puderem ir, e faço, então, a renovação do convite aí para quem ainda não se inscreveu, as inscrições estão abertas, o programa do evento já está no site, no detalhe, com todos os painéis, os participantes dos painéis. Então, fica aí novamente o convite, espero encontrá-los todos lá. Então, também, antes do meio-dia, para não, né, receber nenhum comentário crítico para ter atrapalhado o almoço, eu agradeço, então, Ana, Márcio, Rê, Dora e todos que estiveram aqui acompanhando essa conversa. Um ótimo resto de sexta-feira, um ótimo final de semana para todos.